Agora é oficial, a decoração de Natal já está por toda parte e lojistas esperam um fim de ano farto de vendas. Kátia Gomes. Depois de um ano tão difícil, por que não adicionar uma boa dose de solidariedade às compras de fim de ano? Neste shopping onde nós estamos, uma cesta básica vale um par de ingressos para a chegada triunfal do Papai Noel. Eu explico já já, Malta. Mundo chega à marca de 460 milhões de pessoas diabéticas. Projeções indicavam que essa marca só seria atingida em 2030, mas ela se antecipou em uma década e não por acaso. A explicação tem 8 letras: pandemia. As placas polêmicas que surgiram numa cidade do interior de Goiás. Ninguém sabe quem escreveu, ninguém sabe quem colocou. Para alguns as mensagens são ofensivas, mas para outros não é nada demais. Bom, a nossa equipe foi investigar o mistério das placas polêmicas. Tá liberado viajar de ônibus para fora do Brasil. A resolução da NTT, publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, revoga a proibição de transporte rodoviário internacional de passageiros que foi decretada no ano passado. Mas o viajante terá que cumprir alguns protocolos de segurança, como apresentar um resultado negativo de teste para Covid-19 realizado até 72 horas antes do embarque e também apresentar o formulário preenchido de declaração de saúde do viajante. Aí, para quem for para o Uruguai, o país está exigindo também o comprovante de vacinação. E a gente acompanha o plantio de mudas de baobá, a árvore símbolo da cultura dos povos africanos, que pode viver até 1000 anos. Vanessa Vitória. As primeiras sementes de baobá chegaram ao Brasil em navios negreiros. Elas eram trazidas pelas escravas enroladas nas roupas, uma forma de manter viva a cultura africana em qualquer lugar que elas fossem. E já já a gente vai acompanhar um plantio ao vivo aqui, Felipe. Que linda árvore, né? Você espera aí um pouquinho, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o SBT Brasília, primeira edição desta segunda-feira, começa pra valer já já. E você, brasiliense, morador do entorno do Distrito Federal, que acompanhou o Vem Pra Cá hoje cedo, viu que o nosso colega querido Paulo Vitor Tatuzinho estava ao vivo no estúdio do SBT lá em São Paulo, e é de lá que ele conversa com a gente agora. Que chique, hein, Tatuzinho? Como é que foi fazer o programa aí, hein? Grande Malta, bom dia para você, bom feriado de proclamação da República para todos os brasilienses e também os goianos da região do entorno. Como você disse, hoje foi dia de participar ao vivo aqui do Vem Pra Cá e nós estamos aqui, né, nos estúdios, na tenda do Vem Pra Cá, que fica aqui no complexo do SBT, no complexo da Anhanguera, onde fica os estúdios do SBT que você conhece muito bem, que inclusive sempre apresenta aí o SBT Brasil aos sábados e hoje foi um dia especial. Ô Malta, você viu que eu participei desse quadro aí, né? Objetos diferentes do mundo. E ó, vou levar para nós em Brasília R$150. O que a gente vai fazer com isso aqui, Malta? Bom, se puder, a gente pode fazer um lanche aqui para a equipe toda. Você sabe que a Wemily, a nossa editora-chefe, ela gosta de deixar a equipe bem alimentada. Dá para pedir um lanchão aqui para todo mundo. Com certeza, Malta. E ó, Malta, tem uma surpresa para você de casa, para os telespectadores, né, do DF, do entorno. A gente continua aqui no estúdio. Ô, Malta, você sabe que sempre aqui nesse telão em específico, geralmente o programa ele já inicia com o grande Darlisson Dutra, trazendo as notícias do dia a dia, né, para o jornalismo sério e de credibilidade do SBT. Mas só que depois, ali por volta de umas 10 e pouco, entra o entretenimento. E aqui nessa tela, todos os dias aparece ela, né? Ela que sabe tudo do mundo dos famosos, do entretenimento. E ela veio fazer uma... Será que eu vou conseguir falar com ela? Com a grande Gabi Cabrini? Cadê ela? Eita! E aí, Felipe? Não tem como não abraçar, eu tenho que te dar um abraço. Porque, ó, lá em Brasília, todos te admiram, gostam do seu trabalho. E, primeiramente, boa tarde, bem-vindo ao SBT Brasília. Boa tarde, Felipe Malta, pessoal de Brasília, um beijo pra vocês. Sou fã, adorei que você veio pra cá, viu, Tatuzinho? Você viu? Vem pra cá. Adorei. Você vai rachar o que você ganhou comigo também? Aqui, ó, tamo aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu garanti pro Malta que eu vou levar pra fazer um lanche lá pra nós no SBT Brasília. Mas eu vou deixar 50 pro almoço de hoje, pode ser? Gente, tá feito, eu pago café, então. Pode ser. Agora, Gabi, me fala uma coisa, mundo dos famosos, entretenimento, fofoca,
em dia. Me fala uma coisa, o que a gente tem de fofoca para essa segunda-feira de feriadão? Me conta uma quentinha aí que você sabe agora, que eu sei que você já vai estar no Fofocalizando. Uma fofoca daqui? Então vamos contar de bastidores? Vamos daqui, bastidores do SBT. Tá, uma bomba. Uma bomba, então vamos Bomba, lá. vai. O Gabriel Cartolano, aquele que vocês veem todos os dias aqui na tela, ele é o maior assaltante de camarim. Eu vou explicar essa história. O que ele faz? Ele chega aqui e a gente tem camarins para os convidados, que tem frutinha, lanchinho. Aí o Gabriel, ele chega, enquanto os convidados se maquiam, ele começa a comer a comida de todo mundo. Você tá brincando que ele é guloso assim? É, assim mesmo. Agora, outra fofoca bombástica aqui dos bastidores do Vem Pra Cá, que é esse programa que já conquistou as manhãs do público brasileiro. Outra fofoca, vamos andando, mostrar pro Vamos mostrar, pessoal. movimento, vem pra cá, Felipe, olha lá. Uma coisa que ninguém imagina é que esse estúdio do Vem Pra Cá é no jardim do SBT, é a coisa mais linda, não é, Tatuzinho? Ai, é lindo, gente. Olha isso, O né? Felipe já conhece mais lá, linda. mas geralmente quem tá em casa não conhece os bastidores. Veja só, esse jardim que é belíssimo e é pano de fundo do programa, né? Não, e todo mundo acha que é um estúdio, que o jardim é fake e não é, é de verdade. Tanto é que você pode ver que tá um dia ensolarado aqui em São Paulo, é a coisa mais linda. E também tem uma fofoca que o nosso Pelégio, o diretor aqui do SBT, ele que cuida do jardim aqui Ele do que SBT. cuida? Diz a lenda que é o maior xodó do Fernando Pelégio. Agora tem algo curioso aqui, malta, que a Gabi tá aqui comigo, a gente vai poder explicar pro público de casa. E vou pedir meu querido cinegrafista, o Nito, para mostrar. Você sabia, malta, que aqui os estúdios do Vem Pra Cá é móvel, é uma tenda? Você sabia, malta? Não, peraí, eu sabia que era no jardim do SBT, mas é móvel? Dá pra tirar o estúdio de um lugar e colocar em outro? É isso, Tatu? Exatamente, Gabi. Um estúdio móvel, por exemplo, só para mostrar para quem tá em casa, eu vou ver se o meu amigo Nito, vem cá comigo, Gabi, pra gente mostrar desse lado de cá. Jornalismo ao vivo é assim, a gente gosta disso. A gente vai agora deixar a tenda, que olha só a estrutura que tem. Mostra lá, então. Olha só que bonito. Uma tenda, né, Gabi? Uma tenda, é uma tenda. E é dessa tenda que todos os dias você vê o Vem Pra Cá, a Paty, o Cartolano. Eles estão sempre nessa tenda com a luz que vem de fora, essa energia gostosa que é o Vem Pra Cá. Você sentiu a energia aqui? Senti a Você energia achou? boa. Você gostou? Gostei. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar um beijo para quem tá em casa assistindo o SBT Brasília, Gabi. O pessoal lá admira o Vem Pra Cá, gosta do Cartolano, da Patrícia, de você, do Darcio, de todo mundo, da Marcela, da Ariane, todo mundo. Manda um beijo pro pessoal de Brasília. Um beijo, pessoal de Brasília. Não percam, Vem Pra Cá e a gente vai roubar esse mocinho aqui volta e meia, tá? Tá autorizado, hein, Felipe, roubar o Tatuzinho? Com Aí, certeza. malta! Com certeza, Gabi, Cartolano, Patrícia, sempre que vocês quiserem, o Tatu está à disposição e nós também. Obrigado, Tatuzinho, boa sorte aí em São Paulo, mas volta logo, que eu acho que é beijo. quarta-feira que você tem que estar aqui de volta com a gente, hein? Mas aproveita a estadia aí na capital paulista. Obrigado, dá um beijo na Gabi, valeu, obrigado a vocês. Ô, pessoal, e mudando de assunto agora, depois da morte trágica, né, da cantora Marília Mendonça, a dupla Maiara e Maraísa voltou aos palcos na última sexta-feira. Durante o show, na cidade de Apucarana, no Paraná, as artistas homenagearam a amiga, com quem dividiriam a turnê As Patroas. Não é apenas o show, né, meninas? É a vida que não pode parar. E bora voltar a cantar o amor, a gratidão de podermos seguir em frente, vamos? Então vamos! É hora de homenagear a eterna rainha da sofrência. Todo o Brasil te reconhecendo, você só deixou a gente orgulhoso. Entre os mais de 5.000 fãs no show, um pedido especial. É até meio difícil falar, porque quem me motivou a cantar foi a própria Marília e elas. Então, tipo assim, pra mim tá aqui é um grande sonho. Eu querer muito cantar com elas. Stephanie registrou o carinho no corpo e no coração. E provou com a voz que Marília será eterna em suas canções. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha. As lágrimas foram mais que emoção. Agradecimento. No ano que vem, Maiara e Maraísa sairiam em turnê ao lado de Marília Mendonça com o projeto As Patroas. Elas tinham shows agendados por todo o Brasil. Nós nunca esqueceremos de Marília Mendonça. Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei esse amor natural. Emocionante, né, gente?
Agora esporte. Torcedores do Flamengo aqui em Brasília estão felizes da vida porque agora vão poder ir a Montevidéu torcer pelo time do coração pela final da Libertadores. É que a ANTT liberou as viagens rodoviárias internacionais, as viagens de ônibus. O sonho de ver o time do coração jogar a final da Libertadores este ano no Uruguai agora é realidade. Luiz Felipe, diretor de uma torcida organizada do Flamengo, montou até caravana de ônibus para levar os torcedores a Montevidéu, onde o time enfrenta o Palmeiras no próximo dia 27. Hoje a gente tem na nossa caravana 86 pessoas, né? Então são 2 ônibus e algumas pessoas já em outros ônibus aguardando vaga. E a expectativa é que a gente consiga fechar 3 ônibus para poder partir legal e trazer essa taça para o Brasil aí, esse tricampeonato. Apesar dos preparativos, havia a expectativa quanto à decisão da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, liberar a viagem. As pessoas tinham muita dúvida em questão do ingresso e da liberação da ANTT. E a notícia veio direto do diretor da Agência de Transportes Terrestres. A ANTT tem uma boa notícia para os torcedores de Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense e Bragantino. Essa medida beneficia os torcedores que vão às finais das Copas e os turistas que vão visitar os países que já estão com as fronteiras abertas a brasileiros. Importante atentar para as recomendações do Ministério da Saúde e Anvisa em relação aos protocolos necessários para o retornar ao Brasil, assim como as normas para a entrada nos países que se pretende visitar. A resolução da ANTT, publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, revoga a proibição de transporte rodoviário internacional de passageiros que foi decretada no ano passado. Mas o viajante terá que cumprir alguns protocolos de segurança, como apresentar um resultado negativo de teste para Covid-19 realizado até 72 horas antes do embarque e também apresentar o formulário preenchido de declaração de saúde do viajante. Aí, para quem for para o Uruguai, o país está exigindo também o comprovante de vacinação. Durante a pandemia, o setor de transporte internacional de ônibus sofreu um forte impacto no Brasil. Em 2019, foram mais de 220 mil viagens desse tipo no país. O destino mais procurado foi o Paraguai. Em 2020, este número caiu para 36 mil. Agora, com o avanço da vacinação e medidas de restrição mais suaves, esta conselheira da ABRAT, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, aposta numa retomada do setor. Depois de 2 anos de um prejuízo histórico para o setor de transportes rodoviários de passageiros, os últimos 2 meses, em especial impulsionados pelos feriados, parecem sinalizar de fato uma retomada do setor. Também nas rodoviárias, o que se percebe é uma mudança no perfil do passageiro. Hoje, também recebemos um passageiro turístico, um passageiro que migrou para o setor em busca de tarifas mais econômicas e serviços mais confortáveis. Viajar de avião está muito caro, né, gente? Agora um destaque do noticiário internacional. Por causa da disparada de casos de Covid-19, vejam só, a Holanda decretou um novo lockdown. É o primeiro país da Europa Ocidental a retomar a quarentena. Ontem, a Áustria fez a mesma coisa, mas só para a população ainda não vacinada. Quem não vacinou lá na Áustria tem que ficar dentro de casa. E a Noruega também adotou medidas. Aumentou a testagem para profissionais de saúde que não quiseram se vacinar. A medida do governo holandês já começa a valer nas primeiras horas deste sábado e vai ter inicialmente duração de 3 semanas. O comércio volta a ter horário restrito, os eventos esportivos não vão poder ter público e as empresas devem voltar com o home office, trabalho em casa. Apesar do recorde no número de novos casos de Covid atingido nesta semana, o país registra menos de 30 mortes diárias pela doença, algo que os especialistas atribuem ao avanço da vacinação entre os holandeses. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Europa é o atual epicentro da Covid-19 e na última semana registrou mais da metade dos óbitos pela doença no mundo. Na Alemanha, a situação dos hospitais volta a ser motivo de preocupação. O ministro da Saúde alemão fez um novo apelo para que a população se vacine. O índice de imunização no país está praticamente parado há semanas.
Aqui nos Estados Unidos, uma situação parecida. O número de totalmente vacinados contra a Covid-19 estacionou e não chega a 60% da população americana. Enquanto isso, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui do país faz campanhas de incentivo à vacinação e discute a possibilidade de aplicar doses de reforço em toda a população adulta. No momento, apenas idosos, profissionais da saúde e grupos de risco têm direito à dose extra da vacina contra a Covid nos Estados Unidos. O pedido para que isso aconteça já foi feito pelo laboratório Pfizer. A preocupação das autoridades americanas é que a situação da Europa se repita por aqui, com a chegada do inverno e das festas de fim de ano. Graças a Deus aqui no Brasil a gente não está tendo tanta resistência assim à vacina, mas lá na Europa o que está havendo hoje é a chamada pandemia dos não vacinados. Quer dizer, a maior parte das pessoas que estão nos hospitais se tratando de Covid são pessoas que não tomaram um imunizante. Aqui no Brasil a discussão atual é: e no ambiente de trabalho, os patrões têm o direito de cobrar a carteira de vacinação para poder contratar uma pessoa? Ou se a pessoa não apresentar o comprovante de vacinação da Covid-19, ela pode ser demitida? Essa é uma polêmica que está em voga, porque o Supremo Tribunal Federal, ainda no auge da pandemia, decidiu que a vacinação no Brasil seria obrigatória. Mais recentemente, faz umas 2 semanas, o Ministério do Trabalho soltou uma portaria proibindo as empresas de exigirem o comprovante de vacinação para contratar e dizendo que não podiam demitir se a pessoa não tivesse se vacinado. Aí veio na última sexta-feira o Supremo Tribunal Federal e revogou partes dessa portaria, dizendo que sim, o patrão pode demitir se a pessoa não estiver vacinada. Quer dizer, a decisão de quem que ficou valendo? A gente vai descobrir isso ainda na edição de hoje, porque nós vamos trazer um especialista aqui para nos explicar como é que ficou no fim das contas. A empresa pode ou não pode exigir comprovante para contratar uma pessoa ou demitir se não tivesse vacinado. Enquanto isso, a enquete que a gente traz para você hoje é a seguinte: coloque-se você, nosso telespectador, no lugar do patrão, do empresário. Quem sabe você tenha uma pequena padaria, um pequeno comércio, ou seja, um mega empresário com milhares de funcionários, independentemente da empresa. Se você tivesse o seu próprio negócio e contratasse pessoas, tivesse funcionários, como empresário, você demitiria aquela pessoa que se recusa a tomar vacina? Tem 3 opções para você votar. Claro, eu não quero o prejuízo de um surto de Covid-19 aqui dentro da minha empresa. Essa é a primeira opção da enquete. Segunda, olha, eu só não demito se esse funcionário que não se vacinou pagar o teste de Covid-19 toda semana, para garantir que ele não está vindo trabalhar doente, não vai colocar os colegas dele em risco. Ou terceiro, não demitiria, eu assumiria o risco. Como é que você faz para votar? Pega o celular, aponta a câmera para o QR Code que está aqui do ladinho, aqui, vai aparecer essa enquete para você. É de graça, não custa nada. Isso a gente faz para a gente saber a sua opinião, entender como é que nós que estamos aqui agora ao vivo, 12h06, ligados no SBT Brasília, o que a gente pensa sobre esse assunto. E até o momento, olha, qual que é a porcentagem? Para mim está tão pequenininho que eu não estou conseguindo ler. 60% dos nossos telespectadores dizendo, claro, eu não quero prejuízo de um surto de Covid dentro da minha empresa. Então, como empresário, os nossos telespectadores, pelo menos a maioria até agora, tá disparando. Você vai votando aí. Daqui a pouquinho a gente traz um especialista ao vivo, a gente vê como é que fica essa enquete, vira e mexe aqui durante a edição do programa, esse QR Code vai aparecer aqui na tela, quando aparecer você sabe que é essa enquete que está aparecendo. Aí é só apontar a câmera do seu celular, votar, dar a sua opinião e já a gente discute isso com uma pessoa que entende do assunto, combinado? Vá votando aí. Bom, e dá para acreditar, minha gente, hoje é dia 15 de novembro, a gente está um mês e pouco, praticamente um mês do Natal. Esse ano passou voando, né? E o comércio já tá todo diferente, todo enfeitado para comemorar a data. Com o Natal, chegam também as promoções e a Kátia Gomes está num dos shoppings aqui do Distrito Federal, porque além de uma decoração muito legal, tem prêmio e tem solidariedade envolvida. Kátia, boa tarde para você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Tem prêmio, tem solidariedade e também tem brincadeira. Neste shopping onde nós estamos, eles montaram um labirinto. É muito bacana. Na primeira vez que eu entrei aqui, eu me perdi um pouco. Agora eu já tô conhecendo o caminho, mas mostrar para vocês. Aqui vocês tentam, né, passar, ver, encontrar a saída. E a saída, pedir pro Dentinho me acompanhar aqui, fica do outro lado, aqui, olha, onde você encontra mais decoração de Natal. Aqui esse ano eles fizeram uma decoração
bem diferente. Tem a árvore tradicional, mas também tem essa árvore aqui, vou pedir para o Dentinho mostrar para vocês, que é uma árvore que tem uma inspiração aí mais ecológica. O que te lembra, Malta? Ela lembra a produção de energia eólica, que é aquela movida pelo vento, né? Então, é uma questão muito bacana, né? Traz esse lado ambiental, essa consciência ambiental aqui para o shopping. E também eles estão com uma promoção muito bacana. Quem fizer compras acima de R$300 vai concorrer a um carro elétrico. Nessa época de gasolina cara, né? Quem não quer um carro elétrico? E uma outra promoção aqui do shopping também é que quem fizer a doação de uma cesta básica vai ganhar um par de ingressos para ver o Papai Noel. Ele vai chegar lá no Nicolândia Park. Então vai ter brincadeira, as pessoas vão poder se divertir. E quem vai dar mais detalhes é a Renata. Chega aqui, Renata. Tudo bom, Renata? Ela é gerente de marketing aqui do shopping. Então o shopping, assim, fez uma vasta programação, né? Nós mostramos o labirinto, que tá ali, olha, fazendo sucesso. As crianças brincando no labirinto. Tem essa árvore também que tem uma proposta ecológica e a cesta básica, né? A doação da cesta básica, que vai levar as pessoas para conhecer o Papai Noel num dia de festa. Sem dúvida nenhuma. O espetacular encontro com o Papai Noel vai acontecer no dia 19 agora de novembro, a partir das 18 horas. Mas os ingressos precisam ser garantidos aqui no Brasília Shopping. E esse par de ingressos, ele é condicionado a uma doação de cesta básica. Essas cestas vão fazer uma corrente do bem gigantesca. Nós vamos ajudar cerca de 2.000 famílias lá da Estrutural, com a instituição Doando Vidas, né? E a gente imagina que essa troca solidária lá no Nicolândia, a partir desse encontro maravilhoso com o Papai Noel, vai ser uma experiência assim memorável. Vai ser um dia para ficar na lembrança de todas as pessoas que compartilharem esse momento. Renata, a pessoa que não quer trazer uma cesta básica para cá porque acha que é pesada, o que ela faz? Ela consegue adquirir aqui no shopping? Sim, a gente tem uma parceria com uma distribuidora de alimentos, então a gente está fazendo a venda da cesta básica aqui também. E se a pessoa quiser doar mais cestas básicas do que é permitido para a troca dos convites, ela também pode fazer. A gente já teve clientes que trocaram, sei lá, 20 cestas, 15 cestas. A gente quer funcionar como um hub de doações. Então, se as pessoas quiserem, inclusive, só doar, aqui é um ponto também de coleta e de captação de cestas. Muito bacana, né? Vai ser um dia aí para encontro com o Papai Noel. As pessoas também vão poder brincar lá no Nicolândia? Sim, sim. O passaporte dá direito a brincar nas 28 atrações do Nicolândia. Ainda tem um show super especial lá com a chegada do Bom Velhinho. E o que é bem bacana também é que eu acho que a gente vai dar oportunidade para muita gente conhecer esse ícone de Brasília, que é o Parque Nicolândia, que está aí há mais de 40 anos na nossa cidade e muita gente ainda não teve. Sabe que existe, sempre vê, é um cartão postal da cidade, pouca gente tem oportunidade. Muitas pessoas ainda não conseguiram visitar o Nicolândia. Acho que é o Brasília tentando se aproximar dos ícones da cidade também. Muito bacana, muito obrigada. Então, quem quer aproveitar, quem gosta de Natal, já pode visitar os shoppings, que eles estão assim, olha, decorados e bem bonitos para receber a chegada do Papai Noel. Malta. Valeu, Kátia Gomes. Agradeço também ao pessoal do Brasília Shopping que nos recebeu nesta segunda-feira para falar da promoção de Natal e, sobretudo, da solidariedade envolvida, né? Cesta básica para ver o Papai Noel vai ajudar muita gente a fazer a criançada na sua casa feliz. Valeu, Kátia. Obrigado. Agora vem cá, você já ouviu falar no baobá? Conhece? É uma árvore de origem africana enorme, com troncos gigantes. As primeiras sementes foram trazidas aqui para o Brasil nos navios negreiros. E agora, com a aproximação do Dia da Consciência Negra, algumas mudas são plantadas aqui em Brasília. Que legal! Vanessa Vitória está lá na Universidade de Brasília, na Asa Norte. O que está acontecendo aí, VV? Boa tarde. Oi, Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha só o tamanho do fruto, gente, é incrível, eu também não conhecia, tô conhecendo uma árvore que conta tanto da nossa história, inclusive aqui na UNB, vão ser 3, nós vamos plantar um ao vivo já já, mas antes, Felipe, eram dois exemplares dessa árvore que infelizmente foram destruídos. Quem vai contar um pouquinho pra gente é o André, ele é especialista em cultura africana. André, o que aconteceu? Boa tarde para você com esses exemplares que estavam plantados aqui na universidade.
Boa tarde a você, boa tarde a quem nos assiste. O baobá, dada a sua representatividade religiosa, ligada às religiões de matriz africana, sofre com essa dimensão do preconceito racial, né, do racismo. Então, muito provavelmente, as duas anteriores que existiam aqui no campus foram destruídas em razão disso. Elas também foram plantadas com participação da comunidade negra, com pessoas ligadas às religiões de matriz africana, e provavelmente dias depois elas foram arrancadas por causa disso. Inclusive uma delas foi queimada. E nós temos registros de outras práticas assim no Brasil inteiro. É mais uma dimensão do racismo, só que dessa vez numa vertente botânica, né? Dada a questão dessa ligação da árvore numa centralidade muito grande para os povos tradicionais africanos. É uma pena, né? E quantos exemplares nós temos aqui no Distrito Federal, que você também é responsável por catalogar, né? Eu tenho catalogado desde o ano passado, desde novembro de 2020, e hoje já são quase 70 exemplares. Na sexta-feira plantamos 5 na chácara do professor, a chácara do Sindicato dos Professores. Hoje esses 3 exemplares aqui no campus da UNB, e a conta já chega a quase 70. Isso é importante porque Brasília é a capital do país com a maior população negra fora da África. Ter essas árvores no território brasileiro e na capital do Brasil é algo muito importante que nos reconecta para sempre com o continente berço. Então vamos plantando aqui, vamos contando um pouquinho de tudo isso. Olha só, a Catarina vai ajudar a gente com a muda aqui. Aqui tem o berço, né, que já foi feito para colocar o exemplar. A ideia, gente, é colocar essa terra, ó, com as mãos, como eu estou fazendo aqui. Porque tem tudo a ver com a questão de ser sagrado mesmo, né? De ser uma planta sagrada, né? A energia de colocar aqui as mãos na terra, como a gente está fazendo, tem tudo a ver com isso, né, André? Exatamente, porque é uma árvore que trata da ancestralidade, da memória, é conhecida como a árvore da vida, e plantar com as mãos é um gesto de reverência a essa árvore e também uma forma de conexão de energias, nossas energias com a energia da árvore. E essa terra aqui do Cerrado é boa para ela? A nossa terra aqui tem propriedades muito próximas das savanas africanas, né? Os baobás têm se desenvolvido muito bem aqui, né? Temos outros exemplares já bem antigos em Brasília, grandes, que já dão frutos dos quais já extraímos sementes, mandamos para o Brasil inteiro. Eu vou até mostrar que ele está falando dos frutos, ó. Olha aqui por dentro, tá vendo? Aqui tinha a sementinha. É como se fosse uma cabaça, né, professor? É bem duro, é muito duro. Ele falou que cai da árvore, geralmente racha um pouquinho. Não é uma rachadura suficiente para a semente cair sozinha, por isso que tem que ter todo o cuidado do plantio. E aí essa semente sai e essa planta também tem propriedades medicinais. Não só aqui no fruto, mas também nas folhas. Então, assim, não só faz parte da nossa história como brasileiros, né, de tudo que veio pra gente, mas também dos cuidados com a própria saúde. É uma planta muito importante do ponto de vista material, né? Como você falou, tem propriedades nutricionais muito importantes. Lá nas comunidades africanas, as mulheres, quando estão grávidas e depois amamentando, costumam consumir muito da riqueza do fruto, né? Que se consome cru, puro, ou na forma de suco, de mousse, de iogurte. As folhas têm propriedades medicinais lá na medicina tradicional. Inclusive para o diabetes, é também uma planta... Anti-inflamatório. Tem propriedades anti-inflamatórias, antipiréticas, usada contra a febre. É muita coisa, né, professor? É tão vasto, né? Eu quero agradecer muito a sua participação, a participação de todo mundo que está com a gente aqui. E a nossa torcida, Felipe, é que para que aquelas outras duas que estão logo ali, elas cresçam e dê frutos, que não sejam derrubadas, que não sejam vítimas de vandalismo. Essa é a nossa torcida, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, VV, pelas informações. É o pessoal todo que se reuniu nesse feriado para nos atender. A gente espera também estar vivo, né? Para poder ver essa árvore gigante, porque é uma árvore que pode viver até 1000 anos. Óbvio que nós não vamos acompanhar... 2000! A gente não vai acompanhar. Até 5 mil, entre 2.000 e 5.000 anos. É muito tempo, é muita coisa, Felipe. Sem chance. Dá pra eu ver essa árvore na adolescência, talvez. Ela com 50 aninhos e eu já com 80 e tantos. Obrigado, VV. Até mais. Gente, de volta ao nosso dia a dia. Os juros consomem quase 12% da renda dos brasileiros, você acredita? Os dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontam que esse índice vem subindo nos últimos anos.
Passa no crédito é a frase mais usada pelo Fábio, que tem 8 cartões. O problema é pagar as faturas. Eu fiz alguns empréstimos pessoais para pagar a fatura do cartão, para não embolar muitos juros. O financiamento do carro também colabora para o bolo dos juros crescer. A fatia leva quase 20% da renda dele. Reflete a situação de muitas famílias brasileiras, que neste primeiro semestre pagaram 233 bilhões e meio em juros, 14 vezes o valor injetado pelo governo na economia com o auxílio emergencial. Segundo a FEComércio, esses gastos, que representavam pouco mais de 10% do orçamento em 2019, já chegam perto dos 12% este ano. O comprometimento da renda dos brasileiros aumenta junto com a Selic. A taxa que serve de base para juros de empréstimos e financiamentos no país vem numa escalada este ano. Está em 7,75% e até dezembro deve ultrapassar os 9%. Assim, conseguir dinheiro fica muito caro e o poder de compra das famílias cada vez menor. Que acabam deixando de comprar, se restringindo o seu consumo, pagando caro por bens e serviços quando conseguem comprar, e isso leva, em última análise, a uma perda de qualidade do padrão. Para o Fábio, essa realidade já chegou. Uma caixa de leite, entendeu? Algumas bolachas, algumas regalias você acaba deixando de comprar, deixa de levar as crianças ao shopping, porque os juros acabam comendo tudo isso daí, acaba levando todo o dinheiro embora. Sofrido, né, gente? Agora a gente vê um mistério que está chamando a atenção dos moradores e dos turistas que passam pelo pequeno povoado de Mirandópolis, em Anápolis, aqui pertinho da gente, no estado de Goiás. Placas com frases polêmicas foram espalhadas pela região. Ninguém sabe quem foi responsável pela instalação das placas, que estão espalhadas próximas aos mosteiros e por vários pontos da cidade. Um ambiente de muita tranquilidade, aqui uma fonte caindo. E logo à esquerda a gente já vê a primeira placa. A bebida alcoólica é urina do capeta. A mulher que usa roupa curta, transparente, decotada é amiga de Satanás. E mais à frente ali, ó, outras placas. Quem reza irá para o céu. Quem não reza irá para o inferno. Quem não reza é pior que o demônio. A Diocese de Anápolis disse que não tem ligação com as placas. A polícia disse que não entrou no caso porque ainda não recebeu nenhuma denúncia. Já a prefeitura não quis se manifestar a respeito. As mensagens têm gerado discussão na cidade. Eu acho que está denigrindo a nossa imagem. Qual que é a sua opinião? Concordo plenamente com ela. Isso é uma falta de respeito com as mulheres. Bebida alcoólica é urina do capeta. O que você diria desse tipo de placa? Como se diz, cada um tem seu pensamento, né? Eu acho errado, não deveria colocar, né? Simplesmente porque você tem que dar exemplo, né? Não pode insultar dessa forma. Eu acho que é um insulto. O que você achou, rapaz, daquelas placas lá, hein? Ficou bacana. Você gostou? Bacana. Acho que cada um veste a maneira que acha que é e ninguém tem o direito de julgar ninguém. Curioso, né? Que aí ele coloca ali, bebida alcoólica é urina do capeta, a mulher que veste saia curta é amiga do Satanás, quem não reza vai abraçar o demônio. Essa pessoa parece que está conhecendo bastante o demônio, né? Mais do que quem ela está dizendo que vai encontrar com ele devido aos comportamentos que tem. É o seguinte, guarda a sua opinião para você, porque você dizer que bebida alcoólica faz mal, todo mundo sabe. Aí a pessoa toma a própria decisão na vida de usar a bebida com moderação. Roupa, se roupa fosse resolver pecado de pessoa, a gente tinha lugar que estava cheio de gente aí vestida até o pé e que não comete crime nenhum, e em outros lugares estava cheio de santinho. Não é assim que funciona. Eu fico impressionado com a pessoa que tem coragem de escrever uma placa daquele tamanho para poder, não posso nem falar a palavra, poder criar a regra para a vida da pessoa. Eu queria ter dito era outra coisa. Bom, nossa solidariedade, né, aos moradores aí de Anápolis que não merecem realmente o desrespeito de ver placas assim espalhadas pela cidade. Agora olha o susto lá na colônia agrícola Samambaia. Um motorista que fazia frete provocou um acidente. Para a polícia, ele contou que o caminhão perdeu o freio e que, para não bater nos carros que estavam na frente dele e nem atingir os pedestres, ele jogou o caminhão desgovernado no passeio e bateu em 2 lojas. O caminhão e uma das lojas ficaram bem destruídos, como você está vendo nas imagens.
Um homem que estava com ele dentro do caminhão teve ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU. Agora, o problema é que o motorista não tinha carteira de habilitação. Aparentemente não sabia dirigir. Se sabia, não estava habilitado. Foi feito o teste do bafômetro e ele não estava bêbado. Mas foi preso, né? Porque dirigia sem carteira e vai responder, além do crime de trânsito, pelo crime de dano e lesão corporal. Um homem foi preso depois de tentar matar a ex-companheira na porta do trabalho dela na Asa Sul. As imagens assustam. Um homem e uma mulher conversam quando ele tira um facão e tenta atacá-la. Depois deste ataque, os funcionários do restaurante conseguiram desarmar o agressor, que foi preso por tentativa de feminicídio. Segundo a delegacia da mulher, o casal esteve junto por cerca de 12 anos. Depois se separaram, não tiveram mais contato. Mais recentemente, a filha da vítima entrou em contato com ele para falar de um outro filho do casal. Ele, então, procurou a ex-companheira no restaurante onde ela trabalha. O homem foi levado em flagrante e está em prisão preventiva. Já a vítima sofreu apenas ferimentos leves. A Polícia Civil reforça a importância de denunciar casos como este, de violência contra a mulher. Frisa-se a importância do registro de qualquer violência contra a mulher, tanto nas delegacias especializadas de atendimento à mulher, situadas na Asa Sul e na Ceilândia, quanto em qualquer delegacia circunscricional. Embora sempre possa haver melhoria, mas o Distrito Federal é uma das unidades da federação com um arcabouço mais robusto de instrumentos para poder ajudar as mulheres nesse momento de pedir ajuda e denunciar o companheiro. Tem a delegacia, tem o Disque 180, tem a Secretaria da Mulher. Então você que está em casa e nos acompanha agora, não passe por esse tipo de situação calada, tá bom? Porque isso pode terminar com a sua vida. Então o homem te perseguiu, não te deixa em paz, vai atrás de você no seu ambiente de trabalho e te ameaça, grite, peça ajuda, não fique calado. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes tem aquela mulher que ama demais, que quer perdoar, acreditar que aquele homem vai mudar. Não vai, normalmente não muda. Então o pior que pode acontecer, que é você perder a sua vida, é isso que a gente tem que evitar. Ligue para a polícia imediatamente, vá à delegacia, cobre uma medida protetiva, peça ajuda para os seus amigos, para a sua família. Não tenha vergonha. O mais importante é vencer a vergonha e pedir ajuda, porque a culpa não é sua, a culpa é dele. Então peça ajuda, sempre. Uma cobra coral foi resgatada dentro de uma casa lá em Planaltina. Essa residência fica na região do Mestre Darmas. Quando a moradora se deparou com a serpente, a isolou em um cômodo e chamou o batalhão da Polícia Militar. Os policiais conseguiram retirar a cobra do local e soltá-la na natureza. Corajosa essa moradora, hein? Essa era a coral verdadeira mesmo? Parece que ela é super venenosa, né? Que perigo! Coitada dessa mulher, eu não sei nem se eu ia ter paz de espírito para poder pegar o telefone e ligar para a polícia. Nem sei qual que é a minha reação. A Polícia Militar do Distrito Federal desmontou um laboratório de drogas que funcionava numa casa no condomínio Nova Colina, em Sobradinho. As substâncias apreendidas no local foram avaliadas em mais de R$200 mil. No laboratório foram encontrados vários materiais usados para a produção de drogas. Foram apreendidos bastante drogas, olha só, aproximadamente 9 quilos de crack. E lá, vocês vão observar que tem pedras de crack já prontas, algumas ainda que estavam no processo de secagem. Também foi apreendido 40 gramas aproximadamente de maconha e uma certa quantidade de tetracaína, que é um anestésico poderoso utilizado em laboratórios, em cirurgias oftalmológicas. Ele utilizava a tetracaína justamente para fabricar o crack, para dar o efeito da dormência, né? Misturado também com cafeína. Então misturava cafeína, tetracaína e a pasta base do crack. Essa pasta base do crack vinha do Paraguai. De acordo com a polícia, cada quilo de crack seria vendido por R$25 mil. As drogas apreendidas na casa, que fica no condomínio Nova Colina, em Sobradinho, foram avaliadas em mais de R$200 mil. As investigações vão apontar se um homem de 28 anos que estava no local era responsável pelo laboratório e pelas drogas. Ele foi encaminhado para a 13ª Delegacia de Polícia, onde foi preso.
E agora a polêmica dessa segunda-feira sobre a qual a gente quer ouvir a sua opinião. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu trechos daquela portaria do Ministério do Trabalho e da Previdência que determinava que empresas não poderiam exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 dos funcionários. O ministro fez uma exceção para pessoas que tivessem expressa contraindicação médica à vacinação, sendo que essas pessoas especificamente deveriam passar por testagens periódicas. A portaria do Ministério do Trabalho e do Emprego, assinada por Onyx Lorenzoni, considerava uma discriminação cobrar comprovante de vacinação para contratar um funcionário ou demitir aquele que não tivesse se vacinado. O que você acha sobre esse tema? Hoje a nossa enquete faz a seguinte pergunta para você. Você que chegou agora, você vai acompanhar essa enquete pela primeira vez, mas você que já está aqui com a gente desde o comecinho do jornal já sabe que a gente está perguntando isso. Se você fosse o patrão, você demitiria quem não se vacina? Como é que você vai dar a sua opinião? Muito simples, pega o seu celular, aponta a câmera para o QR Code que está aqui na tela, ó, é de graça. É só você apontar aqui e já vai aparecer essa enquete para você. E você vai ter 3 opções para responder. A pergunta é, como empresário, você demitiria o funcionário que se recusa a tomar vacina? Primeira opção, claro que eu demitiria. Eu não quero ter o prejuízo de ter um surto de Covid-19 aqui dentro da minha empresa. Segunda opção, eu não demitiria não, eu ia assumir o risco. Dizem as pessoas que se fossem empresárias, elas iam arcar com o prejuízo de ter, por exemplo, um funcionário ali que não tivesse vacina, trouxesse a Covid para dentro do ambiente de trabalho, e eventualmente, por exemplo, tivesse que fechar a empresa um tempo, parar as atividades. Essas pessoas dizem, não, eu pagaria esse pato, eu ia assumir esse risco. E na terceira opção é a seguinte, eu só não demito o funcionário se ele pagar pelo próprio teste de Covid-19 toda semana, para não colocar a minha equipe em risco. Enquanto você vai votando, a gente vai ouvir um especialista, porque sobre esse tema a gente conversa agora com o advogado trabalhista César Alexandre Marim. Oi, César, boa tarde para você. Como é que fica? Você tá me ouvindo, César? Tô sim, Felipe. Ah, boa. Então deixa eu te fazer essa pergunta. Como é que fica a questão da empresa agora? Pode ou não pode demitir o funcionário que se recusa a tomar vacina para Covid-19? Pois é, Felipe, temos essa enquete aí, temos essa questão levantada pelo Supremo Tribunal Federal no último dia 12, especialmente quanto a essa situação de que o empregador poderia ou não demitir o empregado que não está imunizado, né? E aí, Felipe, é interessante que a gente possa repercutir isso da seguinte forma. A decisão tomada pelo Supremo, ela vem a reconhecer um direito coletivo, né? O direito que nós temos que reconhecer porque a vacinação transcendeu, né? Ela levou ao nosso reconhecimento de que a imunização é importante. E aí no ambiente de trabalho, que é um ambiente extremamente importante para que o empregador sinta ali a necessidade de manter um ambiente seguro, né? Até porque a própria lei estabelece isso aí. É importante, então, que tenhamos essa vacinação e essa imunização presente no ambiente de trabalho. E aí o empregador não poderia, pela portaria, né, demitir o empregado que se recusasse a vacinar. O Supremo Tribunal Federal cassou essa decisão, essa portaria, né, alguns dispositivos da portaria, e reconheceu a possibilidade do empregador não só demitir o empregado por justa causa, é claro que com toda a proporcionalidade, viu, Felipe? É importante que a gente reconheça essa proporcionalidade. Seria, assim, o último caso, né, de demitir o empregado. É claro que antes falando sobre a importância da imunização, a importância da vacinação, e aí só após essa situação, e caso o empregado ainda assim não se entendesse quanto à vacina, né, ele não levasse a vacinação, é que ele poderia ser, sim, demitido por justa causa. E aí eu vou falar só um pouquinho mais, Felipe, aqui nos processos seletivos também agora é permitido, então, né, foi cassado também pelo ministro Barroso, é permitido que o empregador peça o comprovante de imunização por parte daquele candidato ao emprego. Trocando em miúdos aqui para a pessoa que está em casa. É o seguinte, aqui sou eu, funcionário de uma empresa, e eu trabalho e eu ainda não me vacinei. Meu patrão está preocupado com isso, está me dizendo, olha, Felipe, é importante você se vacinar. Mesmo assim, eu digo que eu não vou me vacinar. Ele pode, depois de tentar me convencer, me esclarecer a importância da vacina, ele pode pegar minha carteira e escrever lá, demitido por justa causa, porque não vacinou para Covid-19. Pode? Calma, Felipe, não é bem assim, né? A gente não pode incluir na carteira de trabalho do empregado
situações que possam causar prejuízo futuro para ele num próximo emprego, alguma coisa nesse sentido. Ele pode sim demiti-lo, por justa causa inclusive, mas não posso assinar na carteira de trabalho desse empregado que a demissão se deu por este motivo efetivamente. Pode ser por outros motivos, eu só não posso escrever na carteira de trabalho dele o motivo que foi dada a demissão por justa causa. Mas pode demitir. Pode demitir sim, por justa causa, é claro que, lembrando, de forma proporcional, Felipe, de forma com que o empregado tenha sido devidamente comunicado quanto à necessidade de vacinação, quanto à necessidade de imunização, isso tudo é muito importante para que o empregador não venha futuramente, inclusive, responder para uma reclamação trabalhista. É claro que estamos aqui tratando, Felipe, de uma situação muito peculiar, que é o fato do empregado não querer se imunizar. E aí levar isso a uma possibilidade de contaminação não só de outros empregados, como também de terceiros que participam ali do dia a dia da empresa, sejam clientes, por exemplo, sejam pessoas que estejam ali transitando no ambiente da empresa também. Deixa eu te perguntar, a pessoa, por exemplo, chegar a esse ponto dela ser demitida por justa causa, aqueles direitos trabalhistas que normalmente o funcionário recebe quando é demitido, aí a pessoa não recebe? Por exemplo, 40% de multa sobre FGTS, aquela coisa toda. Aí esse que foi demitido por justa causa, porque não se vacinou depois da empresa ter feito um longo processo de insistência para que ele se vacinar, a pessoa não recebe os direitos? Bom, ele tem alguns direitos a receber sim, tá, Felipe? Ele tem direito ao saldo de salário, aquele período que ele trabalhou durante o mês que ele foi rescindido do contrato de trabalho, por justa causa. Ele também tem direito aí às férias que já foram vencidas, aquelas que ele teria direito a gozar essas férias e que ainda não foram concedidas pelo empregador, mas somente esses. Por exemplo, a multa rescisória do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, 40%, como a gente está tratando agora, ele não tem direito. Ele não tem direito, por exemplo, também às férias proporcionais. Ele não teria direito aí ao seguro-desemprego, né? Então tem alguns outros direitos trabalhistas rescisórios em que ele não poderia participar, porque afinal ele provocou aquela demissão, né? O fato dele não ter sido, não ter imunizado. E nós temos hoje essa possibilidade decorrente dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, é possível sim ele demitir por justa causa e o empregado receber menos direitos do que aqueles direitos que ele teria direito caso ele fosse demitido sem justa causa. Vamos lá, primeiro aqui rapidinho, eu já vou te fazer uma última pergunta, mas antes vamos só ver como é que é a nossa enquete. 60% dos nossos telespectadores dizem que, claro, eu não quero o prejuízo de um surto de Covid dentro da minha empresa. 60%, então demitiriam sim o funcionário que não se vacinou. 25% dizem não, vou pagar o pato, vou pagar com o meu dinheiro, se fechar a minha empresa, eu que me lasque. E 15% dos telespectadores dizem, eu só não demito se ele pagar pelo próprio teste de Covid toda semana. Temos alguns comentários. A Gleiciane Henrique diz, eu demitiria se ele não... Eu não demitiria, mas ele teria que pagar pelo exame toda semana. Um anônimo. É uma situação complicada, porque eu não ia querer o vírus dentro da minha empresa, mas também não queria ter que demitir. Complicado isso, né? A gente fica entre é uma faca de dois gumes. Malta, sou sua fã, melhor jornalista. Obrigado. Eu acho que complica, pois muito tem as oportunidades de se vacinar, mas não querem. E uma pessoa diz, a segurança não é só para mim. É para todos, clientes e funcionários. Importante ela falar isso, que os outros colegas, mas os clientes também. Então, ele teria que se vacinar. Se ele se vacinasse, eu daria outra chance. Ô César, para a gente concluir, você já me disse, pode demitir o que não se vacina, mas aí abriu aquela vaga, porque eu fui demitido que não vacinei. O meu patrão, na hora de contratar, agora, com essa última decisão do Supremo, pode falar assim, só entra na minha empresa quem tivesse vacinado? Ótimo, Felipe, pode sim, viu? O patrão pode exigir aí o cartão de vacinação, o comprovante de vacina no ato da admissão do empregado. É uma exigência que a portaria tinha retirado, mas agora é permitido sim que o empregador faça isso. Eu só queria levantar um comentário, Felipe, que pelo direito do trabalho, nós não podemos exigir que o empregado assuma o risco de ter que pagar o exame, tá? Ou seja, na nossa enquete aí eu achei muito legal porque me parece que o pessoal está muito antenado naquilo que a lei realmente estabelece, naquilo que o direito realmente estabelece, mas veja, nós não podemos exigir que o empregado tenha que pagar pelo exame, ok? Que se a exigência é do empregador que forneça o exame, que apresente a testagem, que esse seja o responsável pelo cumprimento da obrigação de pagamento do teste para a Covid-19. Excelente. Então, na verdade, é o seguinte, eu tô aqui imaginando, eu sou patrão, sou meio leigo com relação a todas essas questões, vem um funcionário e fala para mim, não quero me vacinar. Eu digo para ele, cara, então você vai ter que fazer teste toda semana e vai ter que pagar. Na verdade, eu não tenho essa opção. Então, se ele não quer se vacinar, melhor mesmo eu demitir, porque exigir que ele pague um teste, eu não posso fazer isso.
Exatamente, você não pode exigir que ele pague o teste, porque essa responsabilidade quanto à testagem, não posso transferir ela para o empregado, e sim o empregador poderia fornecer esse teste. E é claro, nós temos que lembrar sempre, Felipe, de produzir dentro da empresa um ambiente de trabalho seguro, e nessa produção de ambiente de trabalho seguro lembrar da importância que é a vacinação, da imunização, da necessidade de imunização. Tanto é que os níveis de contágio está diminuindo bastante em relação à Covid-19, podendo inclusive ter mais aberturas, né? E até porque, Felipe, é uma coisa interessante, as empresas precisam continuar funcionando e elas não podem funcionar num ambiente inseguro. Então é importante que o empregado também saiba da necessidade e da importância da vacinação. Muito obrigado, César, pela sua participação, especialmente por ter vindo aqui num feriado. Normalmente eu acho que o senhor estaria descansando, mas veio aqui participar com a gente. Obrigado e até a próxima, viu? Obrigado, Felipe. Foi um prazer para mim. Até a próxima. Valeu. Noticiário, agora a gente continua. O presidente Bolsonaro está no 3º dia da viagem a Dubai e direto dos Emirados Árabes, Natália Fruê traz as últimas informações. Oi, Malta, boa tarde para todo mundo aí no Brasil. Aqui já quase início da noite em Dubai, o presidente Jair Bolsonaro segue com compromissos pelo Oriente. Ele que durante o dia de hoje esteve aqui no Centro de Exposições da Expo Dubai, a maior feira global de negócios que acontece neste ano aqui nos Emirados Árabes Unidos. O presidente que está no 3º dia por aqui, depois ele segue ainda para o Bahrein e para o Catar. Mais cedo o presidente participou de um fórum com empresários brasileiros e investidores árabes. No discurso, o presidente voltou a falar sobre a Amazônia e disse que a Amazônia não pega fogo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que as críticas feitas contra o Brasil são ataques. Esse discurso, logo depois que encerrou esse evento, a gente conversou com empresários que ficaram incomodados com a fala, porque o desmatamento ilegal já é uma informação disseminada pelo mundo e que não é dizendo que não acontece que o Brasil vai de fato parar de ter esse rótulo. Depois disso, o presidente ele veio aqui para a Expo Dubai para vários eventos e mais cedo teve também com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, que é a capital dos Emirados Árabes Unidos. O presidente esteve na cidade que fica a 1h30 aqui de Dubai nesse encontro com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi. Mas o que repercutiu mesmo por aqui foi a declaração do domingo do presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou que, por enquanto, as negociações com o Partido Liberal ainda não estão fechadas. Recapitulando, que antes do presidente embarcar para o Brasil, ele havia afirmado que 99% da certeza de assinar a filiação com o Partido Liberal. Por que o presidente ficou incomodado? Porque Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, ele passou a liberar diretórios regionais, como é o caso do estado de Pernambuco e do Piauí, para que esses estados negociem com partidos de esquerda as alianças para a eleição do ano que vem. Lembrando que, ao que tudo indica pelas pesquisas, o ex-presidente Lula vai ser o principal adversário de Bolsonaro. E, na verdade, é essa aproximação com o PL que está incomodando o presidente Jair Bolsonaro, essa aproximação do PL com partidos de esquerda e que possam, no ano que vem, apoiar o ex-presidente Lula. Malta. Obrigado, Nath. Bom trabalho para você. O isolamento causado pela Covid-19 está levando a uma nova pandemia, a de diabetes. Rafael veio medir o índice de glicemia no sangue. Ele respondeu ao questionário neste site, que apontou o risco para a diabetes. Então, ganhou um teste que pode ser feito gratuitamente em farmácias do país. Em 2020, o mundo atingiu mais de 463 milhões de diabéticos, 16% a mais que no ano anterior. As projeções indicavam que essa marca só seria atingida em 2030, mas ela se antecipou em uma década e não por acaso. A explicação tem 8 letras: pandemia. Para esta endocrinologista, o crescimento em um ano foi alarmante e explica que as mudanças de hábito necessárias para a prevenção do coronavírus estão diretamente ligadas a isso. As pessoas ficaram mais fechadas dentro de casa, menos atividade física, menos gasto energético, piora da alimentação. Ele aumenta o risco de doenças do coração, então aumenta o risco para infarto, para derrame, o AVC. Hoje, 8,2% da população brasileira é diabética. Renata entrou nesta estatística. Foi diagnosticada no ano passado, após sentir os sintomas clássicos. Eu sentia muita sede, muita vontade de fazer xixi,
Estava sempre muito cansada. Ela precisa de insulina diariamente. Eu preciso fazer a função e o papel de um órgão vital, né? Que é o do meu pâncreas. E quanto ao Rafael? O teste serviu como aviso. É um estado pré-diabético. É importante fazer um acompanhamento, né? Isso acende uma luzinha de alerta que a gente precisa agora olhar não só para agora, mas para adiante. E fica a dica: menos açúcar, carboidratos, alimentos gordurosos e mais atividade física. Agora que vacinados, estamos saindo mais às ruas. Porque falando em comida, a alta no preço dos alimentos pesa no bolso do trabalhador que tem que comer fora de casa, né? Os principais alimentos que compõem a marmita subiram mais do que a inflação nos últimos 12 meses. Tá pronto! Soou o alarme para os que tentam controlar o orçamento. Quem precisa comer fora tá frito. Tá encarecendo bastante as coisas, né? Foi-se o tempo em que a boa e velha marmita era uma opção econômica. Este restaurante até tem promoções, mas a média de preço é de R$20. O valor depende do que vai no cardápio. A gente não está conseguindo comer carne quase direto, né? O preço sobe para quem consome, porque sobe para quem monta e vende essas refeições. A inflação dos alimentos nos últimos 12 meses ficou acima do índice geral, ultrapassou os 11%, segundo o IPCA. A alta de alguns itens deixa a marmita ainda mais salgada. É o caso do tomate e do frango. A batata e as carnes também puxaram o índice para cima. Até a saladinha virou vilã. As verduras e hortaliças estão quase 15% mais caras. Nem a natureza anda ajudando, como explica o professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Choveu e teve estiagem no lugar errado. Isso fez com que alguns preços subissem muito. Da mesma forma, a energia. Você imagina um restaurante que precisa cozinhar, né? Gás de cozinha, ou mesmo forno elétrico, coisa assim, tudo fica mais caro. No Mato Grosso, tem botijão vendido a R$140. A alta chega a quase 38%. O Fernando desligou funcionários e segurou o repasse. Até agora. Ou eu mexo nos preços ou eu tenho que baixar a qualidade. E eu não vou baixar a qualidade, então eu vou ter que reajustar. A primeira metade do mês de novembro foi bastante chuvosa aqui na nossa região, né? Como serão os próximos 15 dias? Quem responde é a repórter Vanessa Vitória, que está com a gente ao vivo. Bebê, aquelas mudinhas de baobá que você acabou de plantar, vão ter água do céu para crescerem saudáveis ou não? É com você. Felipe, pelo visto sim, viu? E também tem aquele meme na internet que fala que feriado nublado, dias úteis solão. Mas quem vai responder como é que fica nos próximos dias, já que o feriado é hoje, é uma Médis. Eu estou aqui no IMET. Boa tarde para você. Então, qual que é a expectativa dos próximos dias? Boa tarde, Vanessa, Felipe, boa tarde a todos. Olha só, o brasileiro, infelizmente, como você frisou, nesse feriado vamos tendo um tempo instável, praticamente encoberto, com ainda chuva no decorrer do período, tivemos nevoeiro ou neblina de manhã. Amanhã esse cenário deve se repetir, mas quarta-feira o brasileiro já vai ter sol, Vanessa, então já dá para curtir um pouquinho. Porém, não vai ser muito, porque na quinta-feira, mesmo tendo sol, a tendência é de voltar a chover e na sexta-feira, esticando para o final de semana, já é com chuva novamente aqui para nós no DF. Então, para quem esperava um solzinho aí para o fim de semana, vai ter que deixar para depois. As temperaturas vão variar aí. Qual mínima e máxima? Pois não, olha só, a mínima vai ter uma variação até meio curta, entre 15 a 17 graus para os próximos dias. Amanhã acredito que ainda fica em torno de 17 graus. Mas a temperatura máxima é que deve oscilar um pouquinho mais. Hoje ela não deve passar dos 26 graus, amanhã em torno disso, mas depois ela vai para uns 27, e depois já para quinta-feira ela começa a regredir, podemos ter temperatura novamente em torno de 24, 25 graus. Agora, quem queria solão no fim de semana tem que comemorar sim, né? Porque é um bom sinal. A gente deu uma olhadinha, Felipe, ali no site da DASA, e a gente conferiu que Santo Antônio do Descoberto está com um nível de reservatório ali beirando 50 e pouquinhos %. Já em Santa Maria, já passa de 80%. Mas mesmo a gente tendo um novembro bem chuvoso, nós que já convivemos com a seca, é motivo para comemorar, né? Com toda certeza. Só lembrando que novembro, dezembro e janeiro são os meses que mais chovem aqui pelo Distrito Federal. E este novembro está sendo previsto chuvas acima da média, chuva que fica em torno de 227 milímetros, então isso pode ser ultrapassado ao longo desse mês.
Olha só, Felipe, tira o casaco, coloca o casaco, porque eu sou do tipo que entrou uma nuvem na frente do sol e eu já estou sentindo frio. Sou dessas, dá pra ver pelo meu look do dia. Então, previsão de chuva, vem um sol e depois chuva de novo no fim de semana. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Qual que é a sua expectativa? Ia tomar um solzinho ou ia ficar mesmo tomando um chocolate quente e curtindo a chuva no fim de semana, Felipe? Você sabe que eu até considerei nesse último sábado e domingo ir pra Chapada dos Veadeiros, mas menina, caiu um toró tão feio por lá que eu falei assim, vou ficar aqui em casa mesmo. Eu queria te perguntar o seguinte, então a gente não tem risco nenhum de racionamento de água, né? Pelo que a gente pode perceber, reservatórios estão cheios e a água vai chegar ainda por novembro, dezembro, próximos meses, para poder abastecer a população. Exatamente, essa é a expectativa aqui do IMET, né? Quando a gente vê um reservatório ali próximo da metade, Mamed, você acha que essa água, esse aguaceiro todo que vem por aí, vai dar para subir um pouquinho, pelo menos do Santo Antônio do Descoberto, que a gente tem um nível um pouco mais baixo do que o de Santa Maria? Olha, eu acredito que sim, é claro que depende muito onde essa chuva vai cair em quantidade maior, porque ela vai sustentar e vai alimentar esses afluentes que abastecem o Descoberto, aí sim vamos ter algo assim positivo. Mas a previsão é de que essa chuva se espalhe em todo o DF. Então acredito que pelo menos esse percentual vai aumentar assim para os próximos dias. Muito obrigada pela entrevista, viu? Então, pelo visto, não vai ser aquela chuvinha em áreas isoladas não, viu, Felipe? Que alguém comenta que choveu e a gente nem viu. Pelo visto, vai ter chuva aí por todo o DF. Eu volto com você. Obrigado, VV, pelas informações. Vocês sabem que hoje eu e a Vanessa Vitória estamos em esquema de plantão. Então, logo mais no Jornal da Noite, né, na segunda edição, estarei eu aqui ao vivo e a VV também. Então, até mais tarde, VV. Obrigado. Bom, feriado, vai ter uma hora que a chuva vai dar uma treguinha, você vai olhar para os meninos dentro de casa te deixando doido e vai pensar, será que eu levo ele para ver um bicho lá no zoológico, para ver se essa meninada quieta? Bom, é uma opção, o zoológico está aberto, mas eu não sei se ainda dá para entrar, porque tem limite de número de visitantes. É a Kátia Gomes que vai saber responder isso pra gente. Kátia, com você. Oi, Malta, dá para entrar sim. Olha, tem mais de 1000 vagas ainda. Eu acho que as pessoas ficaram com medo da chuva porque o tempo está bem fechado. Vou pedir até para o Dentinho mostrar esse tempo fechado aqui. A Vanessa Vitória acabou de falar da previsão de chuva e deve chover mesmo. Mas por enquanto ainda não está chovendo, então dá tempo. Quem quiser sair de casa e trazer o filho aqui para o zoológico, é um programa super barato. A inteira custa R$10 e a meia apenas R$5. E tem novidade aqui no Zoológico de Brasília. Eles acabaram de receber 2 filhotes de onça pintada. Esses filhotes foram resgatados em uma queimada em Mato Grosso e agora fazem parte aqui da família do Zoológico de Brasília. É o George e o Peter. Então, quem quiser conhecer esses animais, pode visitar, ainda dá tempo sim. O Zoológico de Brasília fecha só às 5 horas da tarde. O movimento aqui, nesse momento, está tranquilo, né? Mas lá dentro tá cheio, viu? Tem muita criança que veio conhecer. Deixa eu ver até se eu consigo aqui falar com uma família, né? Para ver se... Chegando agora... Tudo bom? Chegou agora, não tá com medo de chuva não? Veio trazer a filha? Sim, vim trazer minha filha para aproveitar o feriado. Conhecer os animais aí. E você, tá ansiosa para ver os bichos? Muito. Já conheceu o zoológico? Não. Não conhecia? Não. E o que você quer ver? A girafa, o elefante e a onça. Ah, a girafa, o elefante e a onça, né? Então tá bom, bom passeio. Qual que é o seu nome, lindinha? Oi, Angelina? Então tá bom, aproveita seu passeio, Angelina. E é isso, malta. Então quem tem criança e quiser aproveitar, dá tempo, viu? Pode vir até 5 horas da tarde. Só torcer pra não chover. Isso sim. Kátia, ó, deixa eu só falar. Então a Kátia falou que tem mais 1000 vagas ainda, dá tempo de você levar sua criançada. Agora não precisa usar máscara em espaço aberto, quer dizer, vai ser até melhor pra você passear com as crianças. Ô Kátia, eu sei que o seu menino não é tão criança assim, já é um aborrecente. Você vai fazer o que com ele hoje à tarde? Eu vou almoçar na casa da minha mãe e fazer dever de casa, porque tem prova essa semana e ele tá cheio de dever pra fazer. Ei, garoto, isso aqui é mãe braba, tá bom. Mãe braba nada, eu sei que ela mima o filho, cuida muito bem dele, mas na hora de estudar é rédea curta. Obrigado, Kátia, pelas informações, viu? Ô pessoal, tudo bem que hoje é feriado, né? Muitos serviços não estão funcionando, mas olha que bom. Isso, o Banco de Sangue de Brasília está aberto. Então, se você quer doar sangue, você pode ir lá
hoje até às 6 da tarde e fazer sua parte. Fica lá na 915 Sul. Em períodos assim de feriado prolongado, quase sempre cai o número de doações e aumenta a demanda por bolsas de sangue, porque pode ser às vezes que tem um acidente, alguém que é hospitalizado, que precisa, e uma bolsa de sangue que você doa pode salvar até 4 vidas. Então, lembrando que qualquer pessoa saudável entre 16 e 69 anos de idade com mais de 50 quilos pode doar. Há alguns casos específicos, por exemplo, que é bom confirmar direitinho os requisitos básicos. Então, se você tiver alguma dúvida, basta ligar lá no banco de sangue, tá? O número tá aí na tela para você, ó, 3011-7531 ou 99632-3648. Se não tiver programa para hoje à tarde, que tal fazer o bem? A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Como é que é, diretor? Não, mas a enquete a gente já falou, deu 60. Pode colocar aí, vamos ver como é que deu essa enquete hoje, gente? Vem aqui na câmera 1, que a gente dá uma olhadinha. 60% dos nossos telespectadores dizem que, claro, que demitiriam um funcionário que se recusa a tomar vacina porque não querem pagar o prejuízo de um surto de Covid dentro da empresa. 6 de cada 10 telespectadores, hein? Maioria mesmo. Então é isso. A gente volta a se ver de noite, às 7h20, estarei aqui no plantão. Aí amanhã vai ser a Viviane Costa fazendo os dois, tá? Aqui na hora do almoço e depois à noite. Então, por enquanto é esse o recado. A gente se vê às 7h20 da noite. Até mais tarde. Tchau!